Primeiro, a questão de quais... A gente está falando de sobrecarga, transtorno mental relacionado ao trabalho. Por que EVT? Isso eu aprendi com outro querido professor, Agnaldo Neri, foi o professor de RH e foi quem me introduziu na área de qualidade de vida. E ele fala, Cris, se a gente não colocar trabalho no termo, as empresas não vão se responsabilizar. Então, são as questões ligadas ao contrato de trabalho, ao vínculo do empregado-empregador. Né? Eu não gosto do termo colaborador, associado, acho que tudo isso conversa mole para boi dormir, é uma docilização que só confunde, ou se foi problema de tradução e tal. Há uma relação empregado-empregador, direitos e deveres, quais são as responsabilidades, porque assim, o colaborador, eu vou demitir colaborador, que farra é essa? Né? Então, eu acho que gera uma confusão desnecessária. Então, se a gente for pensar na questão do trabalho, a gente tem grandes marcos, né? Aí estão os links para pensar mais, que é a nossa era agrícola, a era do industrial, dos tempos e movimentos, e a era, esse glamour todo, que durou até o final do ano passado, que é a era da tecnologia, né? Então, a gente estava nesse glamour do terceiro milênio, longevidade, e de repente as pessoas começam a morrer por uma questão sanitária, higiênica, né? Que já aconteceu há 100 anos em outros momentos da história da humanidade. Então, o trabalho, sim, tem formas diferentes de organização, de respostas, mas a questão do ambiente, a questão ecológica, a questão de higiene e segurança, se a gente não tomar cuidado, todo esse glamour vai água abaixo. Né? Então, eu gosto de pensar que agora a gente tem que pensar numa quarta etapa, que é a nossa era da conectividade. Né? É o que está salvando o nosso lado do ser humano social, aquele que pode compartilhar mesmo virtualmente. Então, daí a gente tem as questões das formas de organização do trabalho, que dá uma conversa de 10 anos, linda, maravilhosa, né? Mas tem a questão de cada um de nós, né? Que é o que nos move, né? Então, as motivações surgem das necessidades e são sustentadas pelo desejo de ser, ter, estar e compartilhar, né? Então, essa motivação, esses motivos para a ação, eles vêm desde a questão, né, psicanalítica da falha, que você se movimenta, até a segunda fase, quando a sua necessidade é frustrada, né? A gente tem inúmeras teorias legais de necessidades, mas elas têm grandes núcleos, que é a sobrevivência, o ambiente, os interesses, as pressões sociais, sonhos e vontades. Claro que a gente pode fazer uma conexão desses olhares com cada teoria, mas isso é para uma aula de teoria de necessidades, que a gente tem muita coisa bacana nessa linha. Então, a gente tem a organização do trabalho, tem o ser humano com suas demandas de desejo, de vontades. A gente tem o outro lado, a questão de o que é um bom emprego que gera qualidade de vida. Eu vou fazer concurso para ter estabilidade no emprego. E o curioso, nem todo servidor público se percebe com qualidade de vida. Né? O grau de insatisfação, nem sei se o nome é desmotivação, é assim, um boring, né? Uma coisa travada, é muito grave, né? Apesar da estabilidade no emprego. A gente tem as questões intergeracionais, né? Então, se hoje nasceu já a pessoa que vai viver 150 anos, mesmo com a questão da pandemia que atinge os idosos, eu acho que mais alguns anos a gente vai ter uma mulher que vai viver, eu acho que vai ser mulher, a mais longeva, uns 180, 200 anos. Porque a forma, o aprendizado, ele está aí. O que acontece é que está filtrando mais. Mas a longevidade, ela está bastante garantida em relação a isso. Nesse ambiente, o que seria, então, transtorno mental e trabalho? Ele, claro, está ligado ao trabalho, mas aqui a ideia... Mas, assim, o que é essa definição que eu desenvolvi, inspirada no que eu tenho ouvido, a OCDE, a Organização Mundial de Saúde e outras conversas, que foi uma conversa grande essa semana na Faculdade de Medicina em Petrópolis. Era uma série, né, um webinar, mas de pessoal de RH dentro da Faculdade de Medicina, a professora Luciene. Então, o que a gente tem? Situações individuais, eu estou colocando a pessoa, de alteração no comportamento social e afetivo, decorrente de fatores emocionais, neurológicos,
físicos, familiares, sociais, econômicos, ambientais e das características do trabalho em si. Então, ele pode estar sozinho ou acompanhado desse transtorno mental. A gente tem aqui, o trabalho enlouquece, e aí na bibliografia final vocês vão ver, o Ramazzini, em 1700, ele criou, o fundador da medicina do trabalho, ele escreveu um livro, que é aquele presente que está disponível na Fundacentro, que é As Doenças dos Trabalhadores. E o que foi mais lindo, entre outras coisas, desse livro, que foi reeditado e está disponível, mas é uma beleza. Ele introduziu uma perguntinha assim, o que você faz? Não tinha esse lance de fatores de risco, o que você faz? E aí ele abre o cenário, o que eu faço, eu sou professora. Daí você pergunta, presencial ou virtual? Daí já vem toda a carga, a pessoa começa a enxergar aquele cenário, né? Então eu trouxe essa definição. Primeiro, são múltiplos fatores, sim, mas ele está combinado com o trabalho. O trabalho é o gatilho, é o fator desencadeador ou não? Isso a gente vai ter caso a caso nas tipologias que a gente tem hoje bastante descritas. Algumas têm jurisprudência, outras não, por exemplo, a Covid como doença ocupacional, e que tem implicações legais, jurídicas, clínicas bastante importantes, né? O que a gente espera? Conheça que as pessoas sim têm transtorno mental dentro do trabalho. Por causa do trabalho, com o trabalho, ou não causa, mas é um lugar onde ela consegue expressar o seu adoecimento. Para o bem e para o mal, que tem gente que adora bancar o louco como chefe, como funcionário e tal, usa aquela loucura, aquela expressão, aquela energia para causar alguns tumultos, além daquelas coisas mais suaves que a gente não percebe, mas fazem altos estragos, né? São as difamações, os assédios, o grito, né? Como forma. A gente ouvindo ontem não sei se é coordenador ou presidente da Fundação Palmares, eu falei, gente, o que é aquilo? Né? Então, a gente tem situações de comportamentos com transtorno mental. Você fala, será que a pessoa assim? O que acontece? Mas a gente vê que aquilo desestabiliza tudo, né? É como se desorganizasse a rede social, a rede de afeto, o ônus emocional. Rasga os vínculos. E a ideia é que a gente tenha a olhar, não, a gente tem que ter um trabalho sustentável e saudável, né? Com as questões do contrato psicológico, outras coisas, e um dos caminhos é atuar sobre gestão de qualidade de vida. O que seria o trabalho sadio? Aquele que integra socialmente, é meio a síntese do slide anterior. Viabiliza a ascensão econômica, você trabalha e consegue pagar suas contas. Fácil falar, difícil fazer, porque a gente tem um problema de endividamento, inclusive de pessoas que ganham altos salários, né? Entender o que é consumo, contas, e está aí todo o movimento mundial de educação financeira, de psicologia econômica, porque a questão da monetização, da economia, do consumo, a gente subestima o tamanho do estrago ou do bem que ela pode fazer, né? Então, um trabalho que você possa pagar as contas e se organizar. Eu lembro num projeto no Poupa Tempo, a superintendente, a Thaís falou, olha, conta tudo, porque eles têm a marquinha Poupa Tempo, vem todo mundo oferecer empréstimo, isso. A gente tem que falar para eles que eles não podem gastar, porque eles ganham pouco, né? Então, às vezes, para manter aquele status, a pessoa gasta mais do que tem, do que não tem, né? Veja, assista O Diabo Veste Prada, né? A pessoa, né? Ela entra num processo de restrição, de sua aparência, nossa. E a gente, muitos casos assim, estagiários e outras situações de mais-valia acadêmica, inclusive, que para obter o status de doutor, de mestre, se sujeita a coisas que são totalmente trabalho escravo disfarçado, mais-valia total. Então, o ambiente acadêmico é um ambiente de bastante confusão em relação aos papéis, né? E aí, junto isso, tem o glamour da realização, do aprendizado intelectual e tudo mais, dos pares, mas a questão da econômica em si é delicada, né? A questão da credibilidade em termos de caráter, hoje a gente ouve a valorização dos trabalhadores de saúde, ouve a queixa dos trabalhadores de transporte, que não tem proteção legal, e os professores, a gente ouve os gemidos
da sobrecarga de trabalho, né? Não tem um que não reclame que os que estão em atividade virtual. Desde ter que aprender tecnologia, até não ter conexão e não ter recursos e outras coisas, além da tristeza de ver os professores preocupados se os alunos estão comendo, não se eles estão aprendendo matemática, geografia e história. Então, esse escancaramento da miséria e da pobreza, ele é um choque de realidade importante. E ele vem via educação e via docência. E dá significado para a existência. Eu faço o que eu não gosto, não tem outro jeito. Tá, então isso tem que ser meio de caminho. É uma escada para você fazer o que gosta. Se ficar a vida inteira fazendo o que não gosta, é candidato a surtar e surtar os outros, né? Então, o que a gente vivencia hoje durante a pandemia, né? A integração com outras áreas, rapidamente as empresas, os grupos se juntaram, solidariedade, vai. Então, isso a gente vê a capacidade de união que as pessoas têm quando se sentem ameaçadas. De outro lado, as pessoas que já não tinham desempenho tão bom, ou que já tinham alterações emocionais fortes, elas entraram em suspensão de contrato ou demitidas. Então, você tem uma marginalidade ali que tem muito o que fazer em termos de inclusão social e proteção às pessoas que têm um desempenho com problema, né? As questões de tecnologia, né? E sem isso, eu acho que a gente teria uma outra dinâmica. O home office e a atividade presencial. Enquanto o pessoal da saúde está com sobrecarga de atividade presencial, com todas as implicações de ter que morar em hotel, não ir para a família, a gente tem os que estão com sobrecarga de atividade virtual, que combina com as atividades do lar, familiar, educação de filhos, etc. São dinâmicas diferentes e muito interessantes de se conhecer. Quem pira mais, né? E quem está sofrendo mais violência? Quem está adoecendo mais? Então, esses são estudos que a gente já tem disponível, a revista FAPESP publicou um número inteirinho sobre essas questões e a gente tem estudos muito importantes. A questão é que, curiosamente, quem está dentro de casa, quem está num lugar só dormitório, passou a ser abrigo, passou a ser proteção. Claro, há situações dramáticas. Na Colômbia, desse grupo Ripote, da rede ibero-americana, há relatos e estudos que aumentou a violência feminina contra a mulher 160%. No Brasil, a professora Cláudia Mazei e outros do grupo sinalizaram que mais de 100% aumentaram as queixas de violência feminina, né? Eram coisas já instaladas. E tem a coisa dos divórcios, e é engraçado, colegas que iam arrastando com a barriga a convivência em casal, e na hora que os dois têm que ficar dentro do mesmo espaço, agora não dá mais para aguentar. Ou então um se fecha num canto, outro no outro. É muito louco que aquela coisa, vamos deixar levar, não está dando, né? Então a gente está vivendo impactos bem curiosos, bem fortes em termos de necessidade de novos tipos de adaptação. A questão da alta performance, a questão da crise sanitária e econômica, a qualificação, a gente aprender a trabalhar o cognitivo e o afetivo. Em termos cognitivos, a gente tem acessos a caras do mundo inteiro, é bárbaro. Eu não assisto mais TV, agora aqui é só live, porque Dejur, ontem era o David Urich e outros caras, falando, gente, obrigada, senhor. Eu estou vendo gente que nunca eu viria só em congressos internacionais, né? E aí haja passagem aérea e outras coisas mais, né? Então, a parte cognitiva está muito legal. O afetivo, eu, dando aula no pós-semestre passado, percebi, em outras situações de grupo de pesquisa, é muito sensível. É muito sensível. Tem coisas que não dá tempo de arrumar, as pessoas se magoam muito. Então, fica uma sensibilidade à flor da pele. Eu acho que a gente tem que desenvolver, assim, refletir mais sobre comportamento emocional nas relações virtuais. Eu acho que tem uma pegada que a gente ainda não está... que a gente tem que aprender, né? E as questões de solidariedade e cidadania, que a gente tem tantas evidências. Então, aqui, gente, são alguns sintomas legais de estresse. Não sei se vocês vão se ver por aí, né? Não é o transtorno mental em si, mas são sinais de estresse.
a síndrome da pressa, como eu estou agora, burnout, alexithymia, ausência de expressão das emoções, distúrbios do sono, cardiopatias, assédio moral, aqui entra também sexual, somatizações, depressão, desordem bipolar, fadiga, hipocondria social, síndrome do desamparo, hiperatividade, tecnoestresse, síndrome do lazer, consumo compulsivo e a questão do suicídio. Depois, no debate, se vocês quiserem, a gente pode detalhar isso um pouquinho mais, tá bom? Mas a gente tem a outra pegada do estresse, que é o eustresse. Pode ser o próximo, que são as condições de adaptação em que você cresce, se desenvolve, e aí a gente tem o coping, o flow, a resiliência, o balanço vida-trabalho, o happiness, aqui no sentido da alegria, o amor ao trabalho, a sublimação, a vocação laboral, a identidade com pares, atividades comunitárias, compartilhamento de ações de qualidade de vida. O que eu sei de bom que eu posso ensinar para o outro. E aqui tem uma coisa mais bonita, por exemplo, o fenômeno das máscaras, né? No SESC eles pegaram aventais velhos e transformaram em máscaras. E a doação de tecido é uma magia. Eu acho que assim, a máscara é o símbolo. E a gente tem um doutorando, quer dizer, agora já defendeu, o Éder, ele estudou, no fim do ano passado defendeu, a importância da lavagem de mãos no ambiente hospitalar, doutorado, como um protocolo X de segurança no ambiente hospitalar. E hoje, agora o artigo dele está internacional, né? Quem diria que lavar as mãos era uma coisa tão boa, né? E tão importante. E aí vai, e o envelhecimento saudável. Então a gente tem proposto, pode passar a próxima, uma definição de qualidade de vida para enfrentar essas questões. A OMS e a Comissão de Qualidade de Vida costuma definir como percepção. Eu acho que percepção não dá conta, e você vê em ambientes muito pobres, a alegria permanece. Fala, imagina, eles têm qualidade de vida tão felizes. Não, eles estão passando fome, vivendo em ambiente salubre, Eu estou definindo como capacidade de perceber e construir fatos, soluções e ambientes de bem-estar e enfrentamento do mal-estar. Isso foi incluir sempre mal-estar junto, foi um insight que eu tive ouvindo e vendo os estudos do professor Mário César lá da UNB. Não dá para falar de bem-estar sem considerar o mal-estar.